No meio do caos deixado pela batalha, Máscara Doce quase comete um erro fatal, enquanto os heróis caídos tentam sobreviver à inundação causada pela centopeia. No último segundo, Saitama surge e, com força absurda, usa um porta-aviões para desviar uma onda gigantesca, salvando todos sem nem perceber a gravidade do feito. Enquanto os heróis são resgatados, longe dali o mar se acalma e o verdadeiro clímax começa. Garou, agora completamente transformado, declara que vai se tornar o mal absoluto, mas diante dele aparece apenas um careca irritado, mais preocupado com a casa destruída do que com o destino do mundo. Garou ataca com tudo e Saitama responde com um soco qualquer, jogando o caçador de heróis para longe. Nesse instante, Garou se lembra, esse sempre foi o homem que ele jamais conseguiu vencer, e assim finalmente os dois se encaram de verdade. O mal absoluto contra o herói absoluto. Salve galera, beleza? Eu sou o Wes e hoje trago para vocês a parte 34 da história da terceira temporada de One Punch Man. Esse episódio começa no tempo que está aparecendo aqui na tela do vídeo. Então, se você já viu os episódios anteriores, já pula direto pro 34 e se divirta. Lembrando que os membros do canal ganham acesso antecipado aos vídeos. Clique em Seja Membro aqui embaixo e garanta sua vaga, é o preço de um refri. Recado dado, se inscreva no canal, ative o sininho e bora pra história. O herói classe S Bastão de Metal ataca com seu golpe Tornado Selvagem. Enquanto isso, o monstro Garou ataca com sua técnica do Punho da Aura Rugidora, Rasgador de Céus. O monstro Centopeia é atingido por todos aqueles ataques, porém apenas a casca de sua cabeça foi quebrada. Metal Bat fica surpreso, eles nem sequer conseguiram arranhar o inimigo, e Garou dizia em pensamentos: essa coisa não para, não importa a área que eu destrua, ele só vai avançando e se regenerando. A Centopeia Eremita percebe que o meio monstro Garou era um estorvo para ela, porém o herói balançando o graveto não era, e acredita que deve tomá-lo como refém. Garou nesse momento gritava contra o herói: você nem consegue arranhar aquela coisa, merda. Se não começar a suar essa camisa, eu vou te matar. O classe S então responde: o que você disse? Quer que eu espatife seus miolos aqui mesmo, monstro miserável? Nessa hora, a Centopeia percebe que o seu plano não daria certo, pois Garou não está nem aí para o herói. E o caçador de heróis falava: se a gente não destruir essa coisa da cabeça ao rabo ao mesmo tempo, não vai dar para chegar em lugar nenhum. Metal Bat se perguntava quantos guerreiros de nível classe S precisariam para executar esse plano, porém ele percebe que Garou já estava atacando à sua frente. Ele deve acompanhá-lo. O monstro humano diz que se o herói não conseguisse acompanhar, era melhor dar o fora dali. A Centopeia Eremita perseguiu o helicóptero de resgate. Sekinger falava para os pilotos fazerem a aeronave voar mais alto, porém o motor do helicóptero estava instável. De repente, os heróis que estavam a bordo percebem que a Centopeia Eremita iria atacar. Nesse momento, o herói atirador começa a disparar contra o monstro, porém não conseguia atingi-lo. Ele estava sendo segurado pela Capitã Mizuki para não cair da aeronave e dizia que o inimigo era muito duro. Eu não consigo mirar direito sem meu olho dominante. Como sabemos, o olho especial do atirador foi destruído na luta contra o executivo dos monstros, o gato Nian. O herói Estrela Agulha dizia: assim você vai acertar os heróis que estão lutando. Metal Bat aquele outro, afinal, mas quem é ele? Os heróis não reconheciam Garou em sua nova forma, e por estar lutando contra o inimigo, achavam que era outro herói. A Centopeia então finalmente consegue agarrar o helicóptero com seus tentáculos. Vemos que lá dentro estavam os heróis de suporte que ajudaram na batalha contra a Associação de Monstros na superfície. Muitos estavam gravemente feridos, em macas, além é claro dos garotos Tareu e Wagama. Vendo aquilo, Metal Bat fica apreensivo e Garou fica preocupado com o pirralho Tareu. Eles param de atacar e a Centopeia perguntava: mas o que foi? Ficaram cansados de pular por aí, suas pulgas. Dentro do helicóptero, os heróis tentavam se segurar para não caírem daquela altura, já que a comporta estava aberta. Tareu então naquele momento reconhece o tio Garou, mesmo o caçador de heróis, estando com aquela aparência monstruosa. Nesse momento, a encarnação da Terra, Centopeia Eremita, ataca. Seu golpe se chama a Grandiosa Marcha da Centopeia. Com todas aquelas suas mãos, ela acerta Garou e Metal Bat, e ainda destrói todo o solo ao redor. Garou e Metal Bat se defendem, o classe S tem dificuldades para se proteger, e os heróis ficam surpresos com aquele poder do monstro inimigo. Eles ficam preocupados com Metal Bat e percebem a catástrofe que aconteceu no terreno. Tareu também fica preocupado com seu amigo, o tio Garou. O herói telepata Gear Spear se aproxima do herói atirador Tiro Único. Ele diz que será os seus olhos para guiá-lo. Nesse momento vemos Garou caído e de repente da fumaça sai uma mão gigantesca da Centopeia Eremita. Ela agarra o herói e Garou fica surpreso. Os heróis de dentro do helicóptero se posicionavam. Gear Spear utiliza seus poderes, compartilhando sua visão com o herói Tiro Único. O atirador fica contente por conseguir enxergar perfeitamente daquela forma, e Gear Spear pede para ele ter foco. A Centopeia Anciã continuava segurando Garou e gritando
gritava para ele morrer. Ela vai devorar o caçador de heróis. Porém, nesse momento, vários disparos atingem seus olhos. Mesmo não causando dano contra ela, foi o suficiente para tirar a sua atenção. Os heróis de suporte comemoram, e Garou nesse momento tem a ideia perfeita para se libertar. Utilizando toda a sua força, ele abre a gigantesca mão que o segurava, e antes de ser decepado pelas presas do inimigo, ele consegue fugir. Garou aproveita aquela brecha e ataca o corpo da centopeia à sua frente. Capitã Mizuki e os outros heróis ficam felizes e comemoram ao ver que o plano deu certo. Sekinger, vendo aquilo, sorria e dizia em pensamentos: "Que tal, Cid? Acredito que não tinha nada de errado com meu olho." O executivo da Associação de Heróis dizia isso referente a ter escolhido aqueles heróis da classe mais baixa para apoiarem na missão. Ele viu que vale a pena tê-los ali, mas o Estrela, a Agulha, ainda se perguntava quem seria aquele herói forte para caramba que estava lutando. Tareu fala que conhece ele, e Tiro Único recarregava sua arma para continuar dando cobertura. Porém, nesse momento, todos percebem que sua arma estava emperrada, ou até quem sabe poderiam ter acabado suas balas. Enquanto isso, Garou tentava destruir os tentáculos que seguravam o helicóptero, e com essa abertura, Centopeia ataca novamente. Garou olha para trás, e nesse momento alguém gritava para ele sair da frente. Esse era Metal Bat, que mesmo com suas roupas rasgadas e alguns ferimentos, continuava de pé. Ele avançava girando com seu bastão em alta velocidade. Esse era o ataque espiral da vitória esmagadora, conseguindo assim cortar os tentáculos daquela coisa. Metal Bat liberta o helicóptero, porém por estar danificado não conseguia mais voar. Garou rapidamente segura a aeronave. Todo ensanguentado, o herói de classe S dizia para o inimigo: "Você me fez de gato e sapato e me encheu de espírito de luta." Garou, olhando para aquilo, fala que Metal Bat não mudou nada. Nesse momento percebemos que a centopeia eremita conseguiu regenerar seus bigodes tentáculos. Ela dizia: "Como você pôde ficar mais forte depois de ferimentos profundos assim? Bastão de metal." Então revela que o auge do poder de um homem é quando ele tem alguém para proteger. Garou vê que há umas redes imensas a uns 500 metros à frente. O classe S aponta a direção para Garou, que lança o helicóptero com toda a sua força na direção indicada. A aeronave cai nas redes e salva os heróis e as crianças. Garou e Metal Bat, nesse momento, novamente se posicionam à frente do monstro vilão. Os dois guerreiros emanavam sua energia. Eles estavam ainda mais determinados. Bastão gritava dizendo que eles não tinham escolha a não ser parar aquela coisa aqui e agora. "Deixa comigo." Porém, Garou fala para ele se afastar. "Sou eu quem vai cuidar disso." A centopeia eremita estava surpresa. Aquele outro inseto não era nada para mim desde o começo. Acham que sua união patética pode vencer contra as minhas 6.666 patas. Trabalhando em conjunto nessa hora, a centopeia avança com seu número demoníaco de patas. O monstro começa a girar todo o seu corpo, formando assim uma espécie de broca monstruosa gigante. Garou pergunta se o herói classe S teria algum plano para combater a regeneração do inimigo. E Metal Bat apenas dizia: "A gente só tem que acabar com cada centímetro do corpo dessa coisa, enquanto ela vem pra cima." Garou fala que é exatamente o que ele pensou. O monstro centopeia avança com seu ataque, a grandiosa perfuração das 6.666 patas. Porém, diante do perigo, os dois heróis não abaixam sua guarda e começam a preparar o contra-ataque. Metal Bat utiliza o golpe espírito de luta do furacão selvagem, e o Garou utiliza o punho das presas cruzadas, matador de dragão do redemoinho da água corrente. Os ataques atingem por inteiro o corpo da centopeia do mal, que fica completamente desequilibrada e se perguntava: essa combinação, como um herói e um monstro conseguem fazer isso em tão pouco tempo? Nesse momento percebemos que na verdade Garou e Metal Bat nem tentaram combinar nada, o motivo pelo qual as técnicas utilizadas individualmente formaram um ataque em conjunto foi o fato de que, apesar da vasta diferença em força bruta, a natureza daquelas forças era extremamente parecida. A ressonância e amplificação, como se Garou estivesse erguendo a força destrutiva de Metal Bat, tendo assim um aumento explosivo de poder. Metal Bat, nesse momento, com seu bastão ataca o corpo da centopeia eremita e consegue rachar o seu exoesqueleto. O monstro tenta atacar o herói de classe S, que continuava golpeando, e nesse momento quem surge é Garou. Por causa dessa ressonância, o poder de Garou também aumentou. Bastão de metal acaba sendo pego por um soco do inimigo. O caçador de heróis, com todo o seu poder, então consegue atravessar o corpo da centopeia eremita, que não conseguia acreditar no que seus olhos viam. Olhando o buraco em sua barriga, a centopeia demoníaca fica sem palavras, e Garou nesse momento revela: esse ferimento não vai regenerar. Como eu pensei, esse aqui é o núcleo de sua regeneração.
não é mesmo? Garou havia retirado o órgão que fazia a centopeia se regenerar e dizia: percebi agora, toda vez que você se regenerava, tinha um certo ponto seu que ficava liberando energia. Parece um negócio que eu já vi antes, saca? Garou se lembra de quando enfrentou Orochi. A centopeia avança sobre Garou. Ela quer de volta o seu núcleo de regeneração. Porém, o caçador de heróis apenas arremessava aquela coisa para longe e fala para a centopeia ir pegar. O monstro então vai atrás daquela coisa com toda a sua velocidade. Nessa hora, vemos o bastão de metal sem forças, caído no chão. Ele dizia: é melhor você vencer, seu merda. Vamos ter que deixar nossa última luta para a próxima. Metal Bat perde sua consciência, e agora a luta contra a centopeia eremita está nas mãos de Garou. Vemos um personagem novo na história, e alguém o chamava. Ei você, o que está fazendo em um lugar assim? Aquele quem pergunta é Sweet Mask, o Máscara Doce, que teve seu crânio amassado e suas pernas rasgadas ao meio pelo executivo monstruoso, o Furry Feio. Porém, ao que parece, ele estava se regenerando, já que conseguia andar e tapava seu rosto com uma mão. O homem desconhecido à sua frente respondia: Máscara Doce, eu que te pergunto o que você faz aqui. O belo mascarado diz que o monstro nojento rasgou a calça colada que ele mais gostava. E em pensamentos, o herói se perguntava se aquele cara era da imprensa. Ao ver um grande tecido no chão, ele perguntava: você pretende acampar? Eu vou usar essa sua tenda aqui, já que é um caso de emergência. O rapaz diz que estava tudo bem, porém aquele era o seu casaco. Sweet Mask diz para ele segui-lo. Eu vou te levar para um local seguro. Também tenho que ir logo para o campo de batalha. Vou acabar com aquele cara do mesmo jeito que ele fez com a minha calça. O homem dizia que estava tudo bem, porém ele ainda não conseguia se mexer. Tenho que comer um pouco mais antes. Nesse momento vemos aquele homem magro mastigando os restos do executivo dos monstros, chamado Gums, o comilão. Máscara Doce ainda não conseguia reconhecer aquele cara. Ele se perguntava quem seria ele. Não parecia ser um monstro. O pior é que isso deixa tudo mais medonho. O homem comendo olha para trás e pergunta o que foi. Máscara Doce responde que não era nada, mas se despede e diz para ele se cuidar. O homem que continua comendo acha que o herói número 1 da classe A é muito doidão. E como vocês já devem ter percebido, esse rapaz magrelo é o herói da classe S Deus Porco, que está repondo o seu estoque de gordura, comendo um monstro contra quem ele lutou. Nesse momento, somos levados até a luta do monstro Garou contra a centopeia eremita. O caçador de heróis havia jogado o núcleo de regeneração da centopeia pelos ares, e ela tentava resgatá-lo. Porém, Garou rapidamente subiu pelo corpo daquele monstro gigantesco. A centopeia atravessa as nuvens. O arremesso de Garou estava saindo da atmosfera terrestre, porém com seus bigodes tentáculos, o monstro consegue recuperar seu núcleo de regeneração. Quando estava prestes a comê-lo novamente, Garou corre rapidamente até a sua cabeça, salta até o núcleo que o inimigo estava segurando, e então olha para baixo. Garou mira em seu adversário, e então salta para o ataque final. Com seu pulo super explosivo, ele destrói o núcleo que a centopeia segurava e mira o seu golpe fatal na cabeça do monstro. A centopeia eremita fica sem reação. O monstro Garou então desfere, com toda a sua fúria, o seu ataque final. Ele utiliza o antigo ensinamento de seu mestre, Silver Fang, a arte de quebrar telhas. Nesse momento somos levados até uma de suas memórias. Bang no dojo ensinava isso para seus discípulos. Ele dizia: pensei em deixar o novato mostrar do que ele é capaz, porém seu outro discípulo, Surface, entra na frente e diz: hora do veterano dar um exemplo. Surface usa toda a sua força para quebrar aquelas telhas, porém ele não consegue e acaba machucando a sua mão. Ele sente muita dor e Bang falava: elas são feitas de cerâmica, então tenha cuidado. Senão você vai se machucar. Era o que eu ia dizer antes. Surface estava revoltado. Não tinha como alguém quebrar essas coisas. Garou, neste momento, faz uma pilha de cerâmicas ainda maior. E nessa hora, com apenas um golpe, ele destrói todas elas. Aquela explosão de poder deixa os outros alunos impressionados e assustados com o novato. Até mesmo Bang se surpreendeu. Garou olhava para eles com um sorriso. E o mestre também sorrindo com aquele bigode. Havia acabado de encontrar o seu sucessor. De repente, Silver Fang dizia: ei, espera aí, foi quase, faltou um. Nesse momento, Garou percebe que realmente não conseguiu destruir todas as telhas e teria algo para aprender e evoluir naquele lugar. E foi assim que tudo começou, mas nesse momento, ele acredita que chegou em seu ápice. Garou ataca com toda a sua fúria e poder a cabeça gigantesca do monstro centopeia eremita, a encarnação da Terra.
Dessa forma, o caçador de heróis começa a parti-la da atmosfera até o chão. Todo o corpo do monstro gigante estava sendo dividido. A imprensa, King e até mesmo Saitama percebem aquele clarão que consumia a centopeia. Garou diz que chegou ao ápice das suas artes marciais. Esse cara falou que era a retribuição divina, mas ele estava enganado. Garou finalmente derrotou seu inimigo, a centopeia eremita, e então cai em cima do mar. Uma cena chocante. O caçador de heróis, em sua forma monstruosa, realmente estava envolto de puro poder. Ele dizia: isso foi uma bênção. Agora meu punho está aperfeiçoado. A mão de Garou exalava energia, e ele de pé no corpo da centopeia dizia: dessa vez, eu quebrei todas, velhote. Garou usou a centopeia eremita como se fosse uma pilha de telhas gigantes para provar seu desenvolvimento e poder. Agora ele conseguiu exercer os ensinamentos de seu mestre, e esse lado também mostra o quão humano Garou ainda é. Máscara Doce viu ao longe as partes da centopeia que foi partida ao meio por Garou e estava caindo no mar. O herói classe A carregava em seus ombros o bastão de metal que estava inconsciente após a batalha. Máscara Doce se perguntava o que estava acontecendo ali. Todo mundo foi derrotado, tá tão escuro por aqui, mas o que é aquilo? Máscara Doce nesse momento vê a monstrinha Manako tentando acordar o herói classe S Flash, porém ele entende aquela situação de um jeito completamente errado. O herói classe A fica furioso e diz em pensamentos: aquele monstro está tentando assassinar o Flash enquanto ele dorme, porém Manako estava fazendo o completo oposto. Ela dizia: acorde rápido, a gente tem que dar o fora daqui. Nesse momento Máscara Doce avança com um soco, ele falava: ei, morra monstro. O fim estava diante dos olhos de Manako. A monstrinha fica paralisada, completamente em choque, mas de repente algo acontece. Uma grande embarcação para o soco de Máscara Doce e joga todos pelos ares. Aquele era o enorme porta-aviões, onde Saitama estava surfando momentos antes. A água que vinha logo atrás estava inundando todo aquele lugar. King, ao ver aquela gigantesca embarcação se aproximando com aquele mar de água, entra em desespero. O herói classe S gritava: Saitama, cadê o Saitama? E os heróis classe S derrotados estavam deitados na frente de King, que segurava a Tornado do Terror, e de repente Fubuki se aproxima dizendo: muito bem, King, vejo que resgatou a Tatsumaki. Ao olhar para trás, o herói fica surpreso: vocês são... E a nevasca infernal dizia: quem esperaria por isso, né? Os protagonistas chegaram, o novo grupo Fubuki. Nesse momento vemos atrás de Fubuki o herói classe A Spring Mustachio, segurando o mestre espadachim Nichiren, além do mestre Regata, que estava mais gordo do que o normal, devido à transfusão de energia que Fubuki fez do Deus Porco para ele, para tentar resgatar o Tank Top Master. O mestre Regata carregava o Homem Zumbi. Bang Bomb e Brilho Negro. King não conseguia reconhecer o Tank Top Master devido à sua nova aparência e Fubuki, desesperada, corre na direção de sua irmã. Ela dizia: aguente firme, eu vou te dar um pouco da minha energia. Spring Mustachio perguntava se isso seria seguro. Você já não se cansou bastante? Fubuki fala para ele se calar e pede ajuda para o mestre Regata. Ela iria transferir um pouco de sua energia para Tornado. A nevasca infernal dizia em pensamentos: se eu curar a Tatsumaki, mesmo que só um pouco, pode ser que ela consiga tirar a gente daqui com a telecinese, mas não temos tempo o suficiente. Nesse momento o Tank Top Master pensava: Tatsumaki, não se atreva a morrer antes que a minha maestria da regata ultrapasse seus poderes psíquicos. Vamos nessa e não mordam suas línguas, gritou o Tank Top. Ele segura todos os heróis de uma vez e iria arremessá-los. O mestre Regata dizia: King, a nevasca infernal gastou toda a energia dela curando os feridos. Você precisa aterrissar de antemão no convés e segurar todo mundo. King fica em choque com aquela afirmação. O herói apavora-se e então dá uma desculpinha. As ondas de choque da super aparada do estilo King podem agravar os ferimentos deles. Acho melhor usar os poderes psíquicos. De repente, King avista Saitama em cima do convés, e o capa careca dizia: acho que aqui já tá bom. Após ver seu amigo Saitama em cima do porta-aviões, King tem uma ideia. Ele então muda sua face de medo para uma confiança sem igual e diz: calma, está tudo bem, nós vamos esperar bem aqui. Fubuki e mestre Regata ficam surpresos com isso. Será mesmo seguro esperar o choque com o porta-aviões e toda aquela água? Nesse momento vemos Saitama correndo em cima do porta-aviões e utilizando sua força para fazer uma manobra com o navio. King e os demais ficam surpresos e Saitama, sem pensar duas vezes, realiza um salto poderoso, fazendo com que o porta-aviões se torne um tipo de barreira e desvia a água que iria atingi-los.
Toda aquela água do mar passa por cima dos heróis, que ficam todos impressionados. E Fubuki se perguntava o que seria aquilo. Mestre Regata diz que não sabe, mas o ângulo defletiu toda a onda. O maior perigo estava dentro do porta-aviões, onde o capitão falava para a tripulação fechar todas as saídas. E de repente, em meio a toda aquela água, vemos um vulto gigantesco. Aquele era metade do corpo da centopeia eremita, que também iria cair naquele local. A metade da centopeia cai em cima do porta-aviões. Fubuki fica impressionada com a carcaça de monstro daquele tamanho, e o mestre Regata diz que essa foi por pouco. Em pensamentos ele acha que aquilo tem a ver com o King e diz que seu companheiro de classe S mandou muito bem. Teria sido ruim jogá-los no navio naquela hora. Mas King só pensava que Saitama, como sempre, não era nada sutil. De repente a água começa a inundar de todos os lados. Fubuki grita dizendo que eles não poderiam ficar ali também, e a água começa a tomar conta de todo aquele local. Vemos Manako segurando o Flash em meio às ondas, e do outro lado Máscara Doce tentava salvar o bastão de metal. Ambos se aproximavam dos demais heróis, porém em cima da centopeia um gordinho corria a todo vapor. Esse é o Deus Porco, que conseguiu recuperar o seu físico após comer o executivo dos monstros Gums. Ele corre rapidamente e salta em meio à água. Sua missão é salvar seus aliados heróis. Deus Porco atravessa aquela cascata de água e vai na direção de seus amigos, colocando todos em sua boca de uma só vez. Após isso, o herói classe S é arrastado pelas ondas, e mais à frente naquela escuridão, vemos Garou, o caçador de heróis. O mar naquele local já estava bem mais calmo, e Garou se perguntava: o que houve com aquele monstro do mar? De repente, atrás dele alguém chega. Quem pousa ali é nada mais, nada menos do que o Capa Careca. No pouso de herói de Saitama, nosso herói olhava com os olhos vidrados para Garou. O corpo do caçador de heróis, que agora já era um monstro por completo, exalava energia. Ele se vira e antes que pudesse dizer algo, Saitama é quem o pergunta: o que é você? Garou se vira e vê Saitama, que acaba de chegar. O monstro humano dizia em pensamentos: todos os heróis classe S que estavam caídos pelo chão, mesmo em uma situação dessas, não estão dando as caras, hein? Acho que isso quer dizer que eles vão ficar no chão mesmo. Com toda certeza, eu vou me tornar o mal absoluto. Meu punho também está se aperfeiçoando. Garou sente o poder que seu punho emana e continua dizendo: não tenho nada a temer. Pelo menos não era para ter, mas tem uma coisa me incomodando. Eu tô com esse aperto no peito, dando a impressão de que estou deixando alguma coisa grande passar. Mas o que era, não consigo me lembrar. É mesmo o que houve com o monstro do mar? Olhando para Garou, Saitama perguntava o que era ele, e o caçador de heróis também queria saber quem era o careca de capa. Ao mesmo tempo, se perguntava: o que eu sou, hein? Talvez ele seja algum herói idiota que mandaram para a operação de resgate. Nesse instante, Garou se lembra das palavras ditas por seu mestre Bank: siga a voz do seu coração. Porém, o monstro diz: foi mal, velhote. Vou fazer algo que só eu posso fazer. Sou Garou, o monstro. Eu sou aquele que vai afundar toda a humanidade nas profundezas do desespero. Aquele que vai se tornar o mal absoluto e fazer desse um mundo em que todos conheçam a dor, a qual aqueles heróis miseráveis fizeram vista grossa. Saitama, ouvindo aquilo, dizia: mal absoluto? Você é do mal, mas você não acabou de salvar aquele helicóptero que estava sendo perseguido pela centopeia. Você até cortou aquela coisa no meio, não foi? Com um golpe de karatê, não era? Garou, ouvindo aquilo, se perguntava qual era desse cara, e então se pronuncia: o mal absoluto significa força absoluta. Primeiro, eu preciso de testemunhas para que espalhem a minha influência. Eu queria mostrar aos passageiros que sou mais forte do que qualquer outro monstro ou herói. Nesse momento, o Garou se lembra da luta que teve contra os heróis de classe A na cabana, onde ele, ferido, gritava: prestem atenção, esse é o momento em que o monstro vence. E voltando para o presente, ele dizia para Saitama: se você entendeu isso, então deu fora daqui e já vai pensando em outro emprego. Eu não vou parar só com a associação de monstros. Hoje a associação de heróis também vai ser destruída. Eu vou fazer o mundo entender que meu poder é inigualável. Isso quer dizer que qualquer herói que sobrar só vai ter duas opções: se render ou se opor a mim e ser destruído. Saitama então responde: tá. Se você não é um monstro, então eu tô fora. O herói acena e começa a ir embora dali. Garou não entende muito bem e diz: ei, você tava mesmo me ouvindo? E Saitama se vira e fala que Garou nem se parece com um monstro. Só me dei conta de que não precisavam mais de mim aqui. Garou, ao ouvir aquelas palavras, fica surpreso e observa à sua frente Saitama extremamente nervoso. O Capa Careca dizia: fui reclamar do barulho e sei lá como minha casa foi explodida. E agora eu tô empacado aqui tentando achar minhas coisas no meio de uma poça de maré. Vou te falar que tô com uma vontade de acabar com o planeta inteiro. Garou não acredita naquelas palavras e sente a pressão emanada pelo herói Saitama,
que continua. Então eu pensei em extravasar um pouco, arrebentando o tal do Rei dos Monstros. Por isso eu te observei por um tempo, já que você parecia ser fodão e forte, mas acho que você não é ele. Saitama vai embora batendo os pés naquela água rasa e dizia: eu tô pouco me lixando se você tá brincando de monstro ou de herói, ou algo do tipo como passatempo. Só não exagera aí, beleza? Então falou. Garou se perguntava: que pressão foi aquela? Quem é esse cara? Parece que eu já ouvi antes. Não importa quem seja. De repente Garou para Saitama dizendo: ei, você não entendeu mesmo, não é? Subestimar o mal absoluto é um erro e tanto. Eu vou quebrar o espírito dele, mas só o suficiente para não matá-lo. Nada pessoal. Garou parte para o ataque tentando acertar o Saitama com um soco. Porém, antes que pudesse fazê-lo, Saitama se vira e dá um soco qualquer em Garou, que é jogado para trás e fica girando várias vezes no ar. Saitama se desculpa enquanto Garou girava. Foi mal, mas você veio pra cima de mim bem rápido. Eu não tive o que fazer. Nesse momento, o caçador de heróis se lembra de seu encontro passado com Saitama, o dia que ele saiu do restaurante sem pagar a conta e o herói foi atrás dele, acertando sem querer com um soco, se lembrando da outra vez também, em que Garou tentou atacar King, que estava de bicicleta andando ao lado de Saitama, e o Capa Careca o acerta com um chute sem hesitar, além de outra vez que o Capa Careca acerta o caçador de heróis com um golpe no pescoço, acreditando que Garou seria um ladrãozinho de esquina. Enquanto girava no ar, todas essas memórias se passavam pela cabeça de Garou, que dizia em pensamentos: este cara, eu me lembrei, é aquele cara misterioso e muito forte, com quem eu dava de cara toda hora. Mas que descuido, eu esqueci de algo que deveria ser a prioridade máxima. E nesse momento o Saitama também se lembra de algo. Ele falou Garou, não é? O mais forte e o mais maligno se enfrentam. Vemos os heróis de rank mais baixo preparando botes a salva-vidas. O ciclista sem licença dizia que agora que as fissuras diminuíram, dá para sair da zona de perigo de barco. Sekinger revela que as coisas podem ter se acalmado por agora, mas pelo que sabemos, monstros podem aparecer de novo a qualquer momento. Devemos, pelo menos, transferir os feridos para o barco o mais rápido possível. O herói Lightning Max dizia, falando sobre o contato com os monstros. Aqueles dois gigantes que estavam causando estrago agora há pouco. Parece que eles foram partidos ao meio do nada. O que foi aquilo? Nesse momento o Tareu diz que só pode ter sido o tio. O tio acabou com eles. Ele é um herói incrível que me protegeu. O ciclista sem licença pergunta se esse tio usava uma regata. Porém Tareu responde que não. De repente, todos sentem um grande impacto e rapidamente se viram, olhando para o fundo da escuridão. Os heróis dizem que tem algo acontecendo naquela direção, porém não tinham certeza se seria alguém lutando ou um terremoto. Tem tantos fatores, tanto para aliados quanto para inimigos, que não tem como saber ao certo. Nesse momento somos levados aos causadores desses tremores. Saitama e Garou, em sua forma monstro, lutavam em alta velocidade. Garou atacava Saitama com vários golpes e o Capa Careca se desviava facilmente de todos aqueles ataques. Ele então tenta dar um soco em Garou, porém o caçador de heróis se esquiva. Sendo assim, Saitama deixa uma abertura e Garou avança com um poderoso chute. Ele acerta nosso herói, que é jogado com toda a força para o solo. Saitama cai, causando uma enorme explosão. Garou então utiliza as rochas que estão no ar para se movimentar e ir direto até o Careca. Saitama se levantava e batia a poeira de sua roupa, quando de repente olha para frente e Garou já estava atacando mais uma vez. Ele utiliza seu punho e avança sobre Saitama com o mesmo golpe quebrador de telhas que utilizou para partir em duas a centopeia eremita. Garou acerta com todo o seu poder a cabeça redonda do Careca. O impacto é tão grande que todo o campo ao redor é completamente destruído. Várias explosões de raios são formados por aquele golpe poderoso na cabeça de Saitama. Garou, porém, começa a sentir algo, uma grande dor em sua mão que acertou aquela careca brilhante. Saitama salta com uma cabeçada na mão de Garou, que se despedaça por completo, como se fosse uma teia de vidro. Garou fica surpreso ao observar esse acontecimento e nosso herói dizia: qual é a sua, hein? Puxando briga assim do nada, Garou então utiliza seus poderes de monstro e consegue reconstituir a sua mão destruída. Ele novamente estava pronto para a luta e Saitama dizia: tudo bem, eu ainda tenho uma coisa para te falar. Garou ataca mais uma vez sem dizer nada e acerta um soco direto no rosto de Saitama. Porém nada acontece com o herói, que contra-ataca com um soco certeiro em Garou. Ele dizia: me escuta quando eu estiver falando, cara. Garou é jogado a muitos quilômetros de distância. Ele se perguntava qual é a desse Careca. Garou é arremessado até
próximo dos heróis de suporte da associação. Uma enorme vala foi aberta por causa disso, criando praticamente uma trincheira por onde a água do mar começa a escoar. Garou, nesse momento, diz que seu inimigo era muito forte. Todos os heróis ali presentes estavam surpresos e veem apenas uma perna para fora dos escombros. Mas de repente, o monstro humano Garou se levanta. Tareu o reconhece imediatamente e o chama de tio. Light Max fica preocupado e Sekinger dizia que não sabia nada sobre aquele cara, mas que ele os ajudou a lutar contra a centopeia eremita agora há pouco. Enquanto isso, Garou dizia em pensamentos: merda, eu estava quase lá. Logo quando eu estava quase alcançando o meu objetivo, a maior barreira de todas tinha que ficar no meu caminho. Tenho que acabar com ele, senão eu nunca vou virar um mal absoluto. Naquele momento, Tareu se aproxima de Garou, porém ele para de repente. O caçador de heróis estava passando por uma transformação. Vários espinhos saíam de suas costas. Tareu fica com medo. Light Max e Sekinger se assustam. Aquilo é um monstro. Os heróis correm rapidamente e resgatam um garotinho. E Garou, transformado em sua nova forma, dizia: o que é isso? Em resposta à minha raiva, meu corpo está se transformando. Eles não têm gente suficiente para lutar enquanto ajudavam os feridos. Os heróis entram nos botes para fugirem dali, como as pessoas que resgataram. Porém, de repente, percebem que Tareu desapareceu. O garotinho havia pulado na água e voltado para a terra firme. Garou dizia em pensamentos: minha força está transbordando, com isso eu posso. Porém, de repente, algo chama a sua atenção. Aquele é Tareu. Garou nesse momento dizia: ei, você tá vivo? Tareu, mesmo com um pouco de medo e tremendo, lembra-se de quando Garou o salvou na cabana e percebe que esse é mesmo o tio. Desta vez eu não vou fugir. Tareu, com lágrimas nos olhos, dizia: você era um herói esse tempo todo, não é? Garou se surpreende. Hã? Quantas vezes eu vou ter que te falar, pirralho de merda? O que tem de herói em mim? Ore bem, até que enfim eu consegui virar um monstro de verdade. Porém, Tareu insistia que Garou era um herói. Esta foi a quarta vez que você me salvou e eu tenho certeza que sempre que eu estiver em perigo, você vai vir correndo para me salvar. Para mim, você é o maior e o mais legal herói de todos. Então, por favor, pare de fingir ser um monstro. Você vai fazer todo mundo te entender errado e te odiar. Eu não quero isso. Garou olha para Tareu sem palavras. E vemos que Saitama escutou toda essa conversa. Em pensamentos, o caçador de heróis dizia: mas o que é isso? Não faz essa cara, garoto. Não agora que eu finalmente posso te mostrar o momento em que o monstro vence. Saitama então se aproxima. Você é o Garou, não é? Cara, você vai matar o velhote de vergonha. Você caça heróis, arrebenta um monte de dojos e agora está fingindo ser um monstro e fazendo crianças chorarem. Seja adulto, pelo amor de Deus. Não tem por que dar esses chiliques. Eu te deixei incomodado quando disse que você parecia um monstro. Esse seu cosplay aí é bem feito e está um pouco diferente agora. Será que você colocou mais roupas por cima? Nesse momento o Garou se pronuncia: preste atenção, pirralho de merda. Eu estou prestes a destruir o seu jeito de ver a vida. Não vai ter mais ninguém vivo para te matar ou te salvar. Só terá a mim, o mal absoluto, para dominar e colocar um fim permanente no mundo irracional que nos fez chorar. Tareu fica surpreso. O quê? Tio, você vai lutar contra esse cara? Não, se você machucar mais um herói, todo mundo vai achar que você é mesmo um monstro. Garou fala para o moleque sair fora. E Saitama nessa hora pergunta para ele: você quer me bater? Então pode vir. O capa careca encara o monstro Garou, olha no fundo de seus olhos e pergunta: ei, você está com medinho? Garou apenas responde: não me faça rir. Ele rapidamente aplica um golpe certeiro no careca, um soco poderoso que pega em cheio a cabeça de Saitama. Tareu, que estava ali bem do lado, fica sem reação, porém percebemos que até mesmo o monstro humano Garou estava perplexo. O corpo de Saitama estava intacto. O capa careca volta a olhar para seu adversário e o catarrento Tareu observa tudo isso sem palavras. Saitama dizia: não se preocupe, eu não vou me machucar. Enquanto o herói tenta acalmar o garoto, Garou parte para o ataque novamente com um poderoso chute, porém Saitama o atinge primeiro com um poderoso tapa. Ele arremessa o vilão para longe e diz: vamos levar essa luta para aquele lado dali. Tareu gritava preocupado com o tio Garou e Saitama perguntava: ei, quer que eu pare ele sem o matar? Tareu fica surpreso com a pergunta, vira para Saitama e balança a cabeça positivamente. O careca com um sorriso diz: entendi, então deixa comigo. Confiante, nosso herói parte para deter Garou. Esse cara é uma pessoa, um homem ou um deus. Nessa hora vemos Garou, que foi jogado para longe pelo tapa de Saitama. O monstro humano se mantinha de pé e dizia em pensamentos: a minha monstrificação está acelerando e eu consigo perceber que estou bem mais forte do que antes, mas não parece que eu estou conseguindo diminuir a diferença entre a gente.
gente. Nesse momento, quem chega até ali é Saitama perguntando: qual é o seu objetivo exatamente, Garou? Já que você está caçando os heróis, achei que tivesse um rancor deles ou algo do tipo. Mas aí, de repente, você começou a cooperar com eles, arrebentando a centopeia e salvando as pessoas. Se quer fazer essas coisas, poderia simplesmente ser um herói e pronto. Qual é a sua de ficar fingindo ser um monstro ao invés disso? Garou nesse momento fica furioso e diz: vá à merda. Para começar, quando foi que eu ajudei algum herói? Aquele merda só estava lá por acaso. Tudo o que eu fiz foi usá-lo. Se eu não me focar na eficiência, quando estou fazendo as coisas sozinho, nunca vou conseguir alcançar o meu objetivo. Saitama então pergunta: seu objetivo? Ah, tá tranquilo. Aquilo de mal absoluto e paz mundial. Algo assim, não é? Garou fica surpreso. O quê? De onde você tirou essa conclusão? E Saitama continuava: bom, você é o tipo de cara que é repreendido por uma criança chorando, pedindo para consertar esse seu jeito maldoso e recomeçar. Olha, aquele garoto também tem coragem. Ele nem tentou fugir naquela hora. Devia considerar os sentimentos dele. Nesse momento, o monstro humano parte para cima, gritando para que Saitama calhe a sua boca. O capa careca tenta atacar com um soco, porém Garou consegue deter o seu golpe, desviando o punho de Saitama com suas habilidades em artes marciais. Ele acerta um ataque direto no pescoço do careca e depois começa uma sequência de golpes, com um soco no rosto de Saitama e uma cotovelada poderosa em seu estômago. Porém, nosso herói estava de pé, intacto. Ele segura o braço de Garou. O monstro humano tenta acertar outro soco, porém Saitama se desvia no último momento. Nessa hora, Garou utiliza seus braços para girar Saitama no ar e começa a golpeá-lo incansavelmente. Aquele golpe era conhecido como Shinsatsu Shungeki Ataque, o relâmpago matador de deuses. Porém, enquanto Garou acertava golpes no solo em meio a toda aquela poeira, Saitama cava um buraco no chão e sai atrás de Garou. Ele arremessa uma enorme rocha no vilão e pergunta: esse seu jeito esquisito de se mexer e me fazer errar os meus socos, isso é artes marciais ou coisa do tipo? Garou, com apenas um movimento, destrói a rocha e responde: isso é a técnica suprema das artes marciais. Seja grato e aprecie a experiência. Ele ataca com vários golpes, porém Saitama se desvia de todos enquanto se aproximava. Garou dizia em pensamentos: esse palhaço, ele está superando minhas combinações de ataques, só com os reflexos e a velocidade de reação milagrosa que ele tem. Mas a técnica dele continua sendo a de um completo amador. Ele tem muitas aberturas de que posso me aproveitar. O motivo pelo qual você vai perder é pela sua falta de técnica. Seus próximos movimentos eu posso ver todos. Os punhos de Saitama e Garou passam um pelo outro, porém Garou consegue acertar o seu alvo primeiro. Depois disso, ele acerta um chute poderoso em Saitama. Essa era uma sequência de golpes insana, o ataque ascendente matador de deuses. E com um chute, Garou lança o capa careca na direção de um prédio. A força do impacto é tão grande que o prédio se desprende do solo e bate em outros dois prédios. É um verdadeiro show de destruição. Após essa demonstração de poder, Garou rapidamente avança para cima novamente. Ele concentra toda a sua energia nas mãos e então dispara seu ataque grandioso. O raio de energia acerta em cheio os três prédios empilhados e causa uma grande explosão, fazendo aquelas estruturas virarem milhões de pedaços. Em meio àquelas ruínas, vemos Garou que dizia: não importa o quão fortes sejam seus ossos e sua carne, não tem como treinar os órgãos internos do corpo. Contudo, dentro dele virando uma papa, nem mesmo aquela besta conseguiria voltar a trabalhar como um herói. Porém, de repente, quando a poeira abaixa, vemos Saitama ileso. Garou fica extremamente surpreso com o que presenciava. O careca estava vivo e de repente atrás deles, uma comporta se abre no chão e várias pessoas saem de lá felizes, dizendo: estamos salvos. Saitama pergunta qual era a dessas pessoas e elas ficam surpresas ao verem um herói e explicam: nós somos funcionários responsáveis pelo abrigo subterrâneo e estávamos verificando se alguém tinha ficado para trás. Depois do aviso de evacuação de emergência, acabamos ficando soterrados. Estava um breu e não dava para pedir ajuda. A gente achou que ia morrer. Saitama então chega à conclusão de que todo o entulho foi explodido junto com o prédio e por isso essas pessoas conseguiram sair. Eles nem sabiam como agradecer ao Saitama, porém o capa careca fala que eles deveriam agradecer ao Garou que fez isso. As pessoas primeiramente se assustam com a aparência monstruosa de Garou, mas rapidamente se curvam e agradecem. Garou fica surpreso e Saitama fala para todos fugirem dali o mais rápido possível. Nesse momento, só restam Saitama e Garou, que olha para o lado meio sem jeito. O careca então dizia: cara, esse mal absoluto é muito bom em salvar as pessoas. Você fez tudo certinho, o maior gênio das artes marciais. Garou ficou nervoso e começa a atacar Saitama novamente. Está de zoeira comigo, ele dizia
dia, porém nosso herói se esquiva facilmente dos ataques com um sorriso no rosto. Enquanto isso, vemos um vulcão que entrava em erupção no local. As pessoas estavam sendo evacuadas. Vemos uma família onde o filho perguntava se a sua casa iria pegar fogo. O pai responde que ao menos eles estavam vivos e poderiam recomeçar do zero. Nesse momento, vários clarões são avistados atrás do vulcão. As pessoas se perguntavam: ei, tem alguma coisa brilhando atrás da montanha? É um relâmpago vulcânico? Talvez seja um choque antes de um terremoto dos grandes. De repente, vemos os braços e pernas de Garou passando novamente por uma transformação. Asas são criadas e saem das costas do vilão. Garou se parecia cada vez mais com um demônio e atacava Saitama sem piedade. O Capa Careca se defendia e dizia que Garou ficou um pouquinho melhor de novo. Garou acerta um soco poderoso e joga Saitama para longe, perguntando: isso aqui é só um pouquinho para você. Saitama é arremessado na montanha do vulcão. O impacto causa uma grande cratera e de repente Garou avança, concentrando seus poderes nas mãos. Que tal isso? Ele acerta Saitama com toda aquela energia concentrada. Vários raios são criados em volta deles e nesse momento vemos que a parte de trás da montanha vulcânica é completamente destruída pelo impacto. As pessoas presentes filmavam aquilo. A montanha se quebrou e a lava começou a escorrer para o outro lado. Todos começam a comemorar. Garou estava ainda mais parecido com um demônio feroz quando de repente um soco de Saitama acerta o seu queixo. O monstro humano é jogado para o alto e se perguntava: ele saiu ileso, mesmo depois daquilo? Se o impacto passou por ele e destruiu essa coisa por trás dele, quer dizer que esse cara é mais resistente do que aquilo. Esse cara é mais forte do que uma montanha. De repente Saitama avista ao longe as pessoas que foram salvas nessa ocasião e dizia: é tanto talento que as coisas fluem de um jeito perfeito, sem você nem tentar. Me lembra até o King. Você tem uns instintos heróicos muito bons, não é? Saitama compara as habilidades de Garou em salvar pessoas com as de seu amigo King. Não perca o próximo episódio de One Punch Man, terceira temporada, aqui no canal. E até o próximo vídeo.